campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Que alegria estarmos aqui novamente, podermos cuidar do nosso espírito, reflexionando sobre passagens do Evangelho. Sejamos todos bem-vindos a esse nosso momento, que Deus, na sua infinita bondade, nos permita bem aproveitar cada momento, que possamos ficar em momentos em paz e que possamos cada vez mais crescer, evoluir, caminhando na direção do nosso Pai, que sempre nos aguarda de braços abertos. Como sempre, vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ver o que nos cai para podermos fazer as nossas reflexões. Vamos ver aqui. Nos caiu hoje o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E temos as instruções dos Espíritos, o item 11, para quem quiser depois acompanhar, ver direitinho. Então nos diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. É uma comunicação de José, um espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1862. Nos fala assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo, para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Que importante essa frase, não é, irmãos? Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Segue. Tenham, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes
do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Falar de fé, nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, que temos o hábito de ler o Evangelho, de fazer o culto do Evangelho no lar, o que nos leva a tudo isso? É exatamente a fé, e aquela fé que é raciocinada, que é um dos pilares da doutrina espírita, a fé raciocinada, não é uma fé cega. Nós confiamos em Deus, nós temos a certeza dentro de nós que Deus existe, que Deus está sempre conosco, que Ele é infinitamente bom, justo, que Ele é misericordioso, que Ele nos perdoa, que nos oferece sempre novas oportunidades, e isso nos possibilita enfrentar todas as dificuldades da vida, que não são poucas. Quando aqui fala, que nos estimula a enfrentar as contrariedades da vida, quantas contrariedades nós temos, das pequenas às maiores. A maioria de nós passa algum tempo contrariado com a vida que lhe cabe viver. Isso às vezes é o que desperta em nós sentimentos depressivos, tristezas, angústias, porque nos envolvemos no dia a dia da nossa vida e nos esquecemos do que sabemos, que a nossa encarnação atual, ela é a colheita da semeadura de encarnações anteriores e, portanto, não adianta nos contrariarmos, nós teremos que nos harmonizarmos com o nosso passado. Isso não é igual para todos nós. E o nosso passado é dolorido, ele nos traz dificuldades, ele toca nas nossas feridas, nos produz dores. E às vezes nós ficamos mesmo perdendo o sentido da vida. Às vezes pensamos, por que passamos por tudo isso? Por que é tão difícil? E precisamos buscar forças para encontrar coragem, para enfrentarmos o nosso dia a dia, para enfrentarmos as nossas lutas, os nossos desafios e, mais do que isso, buscarmos a alegria de viver, encontrarmos razão, sentido na vida. E é a fé que nessa hora é o nosso suporte, porque a nossa fé, como diz o texto, que nos dá a esperança de dias melhores. Porque como nós sabemos que Deus é infinitamente justo e bom, nós sabemos que Ele nos oferece todas as oportunidades necessárias para superarmos as nossas dificuldades. E que Ele não nos oferece desafios maiores do que nós conseguimos suportar. Que mais do que isso, Ele atenua o que é possível atenuar. Que cada bem que fazemos, que cada atitude de caridade, de fraternidade, atenua um pouco o peso da bagagem que trazemos. E nós costumamos dizer, que a fé não se prescreve, mas é claro que nós podemos auxiliar os nossos irmãos de caminhada a despertarem a sua fé. Quando nós nos portamos com otimismo, com positivismo, quando apesar de todas as dificuldades, nós nos mantemos alegres, serenos, tranquilos. E quando, ao conviverem conosco, percebem que nós não fugimos das dificuldades, que nós buscamos soluções para elas,
que nós não encaramos tudo como problemas e sim como desafios e como oportunidades de crescimento, de evolução, de aprendizado. Quando nós conseguimos ter uma boa conversa sobre as realidades da vida, quando conversamos sobre qualquer assunto, nós podemos sempre oferecer um olhar mais positivo, um olhar de confiança, porque é fácil nós nos contagiarmos por desânimo, claro que é, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós não vivemos num mundo em que o bem prevalece, pelo contrário, nós já sabemos que o mundo em que vivemos, o mal prevalece. E, portanto, as vibrações onde nós estamos inseridos também são vibrações de qualidade negativa. Então, isso nos contagia. Mesmo quando nós não nos damos conta, isso nos contagia. Nós sabemos o quanto que as vibrações e que os pensamentos, eles são envolventes. E quando nós ali, apesar de sabermos, né, aquela orientação de orar e vigiar, às vezes nós paramos de vigiar e deixamos, como nós às vezes explicamos para as crianças, né, a nossa janelinha do pensamento aberta, e aí entra o que tiver por perto, né? Então o desânimo às vezes toma conta de nós, parece que tudo fica mais difícil, mais sem sentido, mais sem razão, mas nós que temos a certeza da nossa filiação divina e de um Pai tão amoroso e tão bom, nós já conseguimos fazer frente ao desânimo, não se entregar a ele, olhar para nós mesmos e dizer: anime-se, tu és filhos de Deus, vamos em frente. Então, a fé é essa certeza, que a gente diz assim: não, eu sei que Deus existe, eu sinto que Deus existe, eu sinto Deus em mim, eu sinto Deus caminhando comigo, respirando comigo, eu sinto Deus me intuindo a todo tempo, as boas escolhas, as boas atitudes, as melhores palavras. Eu sinto Deus me convidando à vigilância aos meus pensamentos. E eu sinto Deus desde que eu acordo até que eu vou deitar, e mesmo nos sonhos. Quem de nós não tem experiências para contar de sonhos em que às vezes nos encontramos em situações difíceis e já nos lembramos no sonho de fazer uma prece, e na hora que a gente faz a prece no sonho, aquela situação já fica mais clara, às vezes até nós despertamos, porque o sonho é de aflição. Então, quando a gente faz a prece, a gente sai daquela situação de aflição e volta ao nosso corpo. Quando a gente desperta, a gente dá aquele suspiro de alívio. Era só um sonho. Felizmente era só um sonho. E mais do que isso, já ficamos felizes de que já aprendemos a fazer prece nos sonhos. Porque os sonhos é quando o nosso espírito tem um pouquinho mais de liberdade, porque o corpo está adormecido para refazer as forças físicas, então o nosso espírito tem um pouco mais de liberdade, mas ele vai onde estão os nossos pensamentos, onde tem andado as nossas vibrações. Então a nossa fé, ela tem que nos acompanhar o tempo todo, quando nós estamos nos sonhos, inclusive. E se no sonho o momento é delicado, a situação é difícil, a gente recorre a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham, ao nosso bom anjo guardião, que quer tanto quanto nós, que nós sejamos bem-sucedidos nessa reencarnação. Que nós possamos também nos lembrarmos sempre de suscitar a fé, a beleza da fé, a necessidade mesmo da fé
não só para aqueles adultos que partilham a vida conosco, mas os jovens, as crianças, desde sempre podermos estimulá-los a uma prece de agradecimento, agradecer o alimento que temos, o abrigo que temos, um lar para viver, uma roupa para vestir, a oportunidade de estudar, a família que temos, quer ela como seja, a oportunidade de conhecer as verdades de Deus, as verdades do Cristo, e de ensinarmos a essas crianças e esses jovens que caminham conosco o quanto confiar em Deus e ter a certeza de Deus dentro de nós nos torna fortes ao longo da vida. Poder afirmar para as crianças e para os jovens que a vida terá dificuldades, mas que Deus estará sempre conosco, nos apontando onde poderemos encontrar soluções para nossas dificuldades, nos dando a força e a coragem para caminharmos sempre em frente, aprendendo com as quedas que tivermos e levantando. Tem um ditadinho que diz, que ninguém tropeça numa pedra e cai para trás. Quando a gente tropeça numa pedra, o corpo nos impulsiona para frente. Então, que nós possamos ensinar isso para as crianças, Ou como um outro que diz que teremos caminhos difíceis para trilhar, mas que Deus sempre nos oferecerá os sapatos adequados para qualquer que seja o solo que tenhamos que pisar. Porque Deus está comigo, porque eu confio nele e eu confio na capacidade que ele me dotou de enfrentar todas as dificuldades. Ele não me ofereceu uma nova reencarnação para eu sair dela me sentindo triste, uma pessoa que não é capaz de lidar com a vida, não. Ele me ofereceu a reencarnação para eu me sentir capaz, para eu sair dela tranquilo com aquilo que eu consegui realizar. Essa que é a grande realidade. Então, queridos irmãos, tenhamos essa fé sempre muito forte dentro de nós, em Deus, em nós mesmos, na capacidade que Ele nos dotou, de sermos felizes, de sermos bem-sucedidos do ponto de vista de evolução espiritual. Que possamos todos estar sempre na paz de Jesus, no amor de Deus. E agora passaremos as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor.
que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente ao do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site